Bom, pessoal, é um prazer estarmos reunidos mais uma vez. A nossa segunda aula hoje, e estamos falando de Bibliologia, História da Bíblia, curso de Bíblia, curso básico para iniciante. Eu espero que seja somente uma base para que vocês tenham mais curiosidade de aprender ainda mais da Palavra de Deus. No último encontro que tivemos, nós falamos sobre pedir para decorar alguns livros da Bíblia. Você lembra? Então vamos lá. O Pentateuco. Penta significa 5. Então nós decoramos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso é 5 livros. Os 5 livros de Moisés. E aprendemos também os 5 livros do Novo Testamento. Aprendemos Mateus, Marcos, Lucas, João. E o livro histórico de Atos dos Apóstolos, que eu falei para vocês que não era Atos exatamente dos apóstolos, mas que era ato do Espírito de Deus. Ato é ação. Então não era a ação simplesmente dos apóstolos. Era uma ação de Deus agindo nos anos iniciais da igreja. Então vamos aprender mais 5? Vamos lá? Depois que Deus tira o povo da terra do Egito, que encerra o Pentateuco, então dá início ao livro de Josué. Quem foi Josué? Josué é o sucessor de Moisés. Moisés prepara um sucessor. O sucessor de Moisés vem e começa a obra, começa a dar continuidade àquilo que Moisés tinha iniciado. O problema é que Josué não faz como Moisés. Ele não prepara, ele não tem um sucessor. Ele não preparou ninguém para assumir depois da morte dele. Às vezes nós achamos que nós somos eternos, que não vamos morrer, mas é a necessidade que nós temos às vezes de preparar alguém para assumir uma responsabilidade. Nossos filhos, por exemplo, nós criamos filhos para quê? É para o mundo. Nós vamos morrer e queira Deus que nossos filhos continuem gerando, trabalhando, sofrendo, lutando, vencendo. Por isso que tem que ensinar a criança, às vezes, a ter surpresas, ensinar a criança, às vezes, a ter um constrangimento, a perder, às vezes, para ele aprendendo que na vida não é tudo um mar de rosas. Não é só mamãe e papai, não, a vida é dura. Então temos que preparar. Aprendemos o que então? Depois de Moisés, assume Josué. E depois de Josué, quem assume? Ninguém. Então fica uma terra, vamos dizer, sem lei. Mas ela não era exatamente sem lei, porque entrou o tempo dos juízes. Então, Pentateuco, 5 livros, aprendemos. Depois vem o sucessor, o nome do livro é Josué. Depois de Josué, quem vem? O próximo livro é o livro de Juízes. Morre Josué, não tem ninguém para assumir, então a terra de Israel fica sem um líder, sem um governador, sem um rei. Quem governava Israel na época era Deus. Então o governo de Deus nessa época era um governo teocrático. O que é um governo teocrático? Teo é de Deus e cracia é do povo. Teocrático é Deus governando o povo. Quando Deus precisava de um líder, de uma presença física, de homem, então Deus levantava um líder, levantava um juiz, e esse juiz, ele reunia o povo, ele dava ordem, vencia batalhas. Só para refrescar nossa memória, vamos lembrar então de Sansão. Sansão é um juiz, foi um juiz. Vamos lembrar então de Gideão. Gideão também foi um juiz. O que acontecia? Israel estava precisando, estava perdendo guerra, os inimigos estavam saqueando,
Então Deus precisava de alguém para governar, para reunir, para fazer uma batalha, para fazer uma guerra, para vencer uma guerra. Então Deus levantava alguém para isso. E não era um rei, Deus levantava alguém, ungia alguém para uma missão específica. Como Deus levantou várias pessoas, se ninguém era rei, é o tempo dos juízes. Israel era governada por juízes. Quem foi o último juiz de Israel? Samuel. Samuel foi o último juiz de Israel. Ele faz a transição entre juízes, entre a teocracia e entre a monarquia, entre o governo de Deus e o governo do homem, entre juízes e entre reis. Vamos lá. E por que é que Deus queria, ou Israel queria rei? É porque Israel percebeu que tinha necessidade, aquela necessidade que nós temos, a vaidade que nós temos, de poder, queria mostrar a força. Israel não queria um juiz que ficasse perguntando tudo para Deus. Israel queria alguém que decidisse, que andasse num cavalo bonito, puxado em carruagens e que tivesse muito ouro. Israel queria alguém que representasse, que falasse em nome deles. É um perigo muito grande quando nós, Igreja de Deus, começamos a ter inveja das coisas do mundo. É um perigo muito grande quando nós começamos a fazer da igreja uma extensão do mundo. Quando nós chegamos na igreja, mas não saímos do mundo. Entramos na igreja, a igreja não entra em nós. Então nós começamos a copiar as coisas do mundo. Tudo que tinha no mundo nós vamos trazer para a igreja. É um erro que a igreja primitiva cometeu. Quando trouxeram vela, culto para os mortos e entre outras coisas, foi tudo copiado de pagãos. Hoje a igreja está cometendo o mesmo erro. Ela apoia político, foi o que a igreja fez, a igreja primitiva, a igreja católica fez no passado. Ela traz coisas do mundo para dentro da igreja, não é aquela adoração mais, agora é show. Não é mais profecia e pregação da palavra, agora é um discurso, um sermão, assim, animadores do auditório. Então o pregador hoje, para ele ter sucesso, ele precisa de animar o auditório. Ele tem que fazer você sentar, é igual a academia, senta, levanta a mão para o céu, abaixa a mão para o céu, olha para o seu irmão, diz isso, olha para o lado, diz aquilo outro. Então o pregador vai movimentando a igreja o tempo todo, para que no final da mensagem, você não percebeu nem a mensagem, mas você falou um monte de palavras, riu, e ele pulou e dançou, e falou um monte de mistério que talvez aprendeu ouvindo um DVD ou no monte. Aí aquilo ali começa a fazer aquele show, aquela animação de auditório. Palavras de efeito, entendeu? Muitas palavras de efeito que utilizam, jargão, clichês, entre outras coisas. A pessoa aprende aqueles clichês e vai repetir aquilo pela frente. Mas é preciso tomar um certo cuidado, é preciso de tomar um imenso cuidado com isso. Você quer ver uma coisa que precisamos de tomar bastante cuidado? É quando nós dizemos o versículo da Bíblia e nós dizemos ele do nosso jeito. Nós ouvimos alguém dizer e vamos repetir isso para frente. Já que estamos no curso bíblico, vamos corrigir isso aqui. Eu falo assim, por exemplo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Olha, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus falou assim, e no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E termina, aí um pregador vai e fala, e vós também vencereis. Aí a igreja toda pula e faz aquela animação toda, e o pessoal sai repetindo isso para frente. Mas o texto para ali. Eu tenho que tomar cuidado. Eu estou profetizando que você também vai vencer o mundo, ou eu estou falando o que eu acho que estava na Bíblia? Você quer ver uma outra coisa também interessante, que é o perigo de sair repetindo clichês? Eu estou falando aqui de animador de auditório. Eu estou falando de pessoas que deveriam pregar a palavra, que deveria
profetizar, ensinar e fica animando o auditório, animando a igreja. É disso que eu estou falando. Vamos lá. O que acontece com isso aqui? Vamos lá. O versículo diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Aí, todo mundo diz assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Não é pedir, pedir e dar-se-vos-á. É pedir e dar-se-vos-á. Você pede e recebe ou não. Se Deus não quiser te dar, também não vai te dar. Mas não é pedir, pedir. Nós temos que tomar cuidado, porque nós não podemos ficar aumentando a palavra e nem diminuindo a palavra. Nós temos que tomar cuidado. Vamos ser mais criteriosos com esse tipo de detalhes. Eu não estou querendo aqui causar nenhum terrorismo na cabeça de vocês, nada disso. Pelo contrário, o que eu puder contribuir para que vocês sejam obreiros, pregadores da obra de Deus, isso vai ser feito, tá? Eu desejo de coração que a igreja seja cheia de pastores, doutores, mestres, ministros, profetas, para que nós tenhamos um corpo mais edificado, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo mais edificada. A minha oração que eu faço é essa, para que Deus edificar o corpo dele, edificar a igreja, para não ter só louvorista, ou só pregador, ou só gente que pula. Não, precisamos de ter todos os ministérios que Deus deu para a igreja, para não ficar um ministério aleijado, para não ficar uma igreja deficiente. O apóstolo diz que nós temos que um corpo tem mão, tem pé e tem vários órgãos, mas tudo é um só corpo. Então um corpo que só tem pé ou que só tem mão, digamos um corpo que só tem pregador ou que só tem louvorista, é um corpo deficiente, doente. Eu estava falando que o povo de Israel queria imitar as coisas do mundo, queria um Deus igual aos deuses que tinha as nações vizinhas. E o perigo disso é a mesma coisa quando você quer ver o exemplo de quando você quer inovar as coisas. Pega a arca de Deus, coloca em um carro novo e sai fazendo aquele show todo, e vai todo mundo fazendo aquela festa, até o momento que coloca a mão na arca, porque a arca ia cair, Deus abre ruptura. Aí todo mundo chorou, aí lamentaram. Por que fizeram isso? Por que Deus abre ruptura em usa? Porque estava tentando inovar, fazer coisas diferentes, um carro novo. Gente, existia um manual para carregar a arca. Tinha as pessoas corretas para carregar. Não tinha que colocar arca em carro novo e sair dando show, animando. Não. Tinha que ser feito direitinho. Era só consultar a palavra. O meu povo perece porque falta conhecimento. Então, se falta conhecimento, Deus abre ruptura em pessoas. Infelizmente, ele abre assim. Né? Não brinca com esse Deus, porque ele é um Deus sério. Mas isso é só no Velho Testamento, no Antigo Testamento. E Ananias e Safira, foi quando? Que eles contaram mentira lá no dízimo que eles tinham dado na propriedade lá. Eles deveriam dar um valor na propriedade, deu um valor inferior, contou mentira, ainda roubou, morreu os dois, por causa de mentira. E foi no tempo da graça, viu? Não foi no tempo da lei, não. Então, depois do Pentateuco vem Juízes, Josué, sucessor, Juízes, aí tem Ruth. Interessante, o primeiro livro com o nome de mulher da Bíblia. Depois de Ruth vem Samuel, primeiro e segundo Samuel, e Reis, primeiro e segundo livro de Reis. Aprendemos mais 5, aprendemos Josué, Juízes, Ruth. Aí tem primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, mais 5. Só aí já aprendemos 14 versículos, 14 livros sequenciais do Antigo Testamento. Estamos ficando bom nisso aí. Vamos pular para o Novo? Vamos. Novo Testamento. Então termina os evangelhos
que eram os evangelhos, que eram a biografia de Jesus, o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, e começa as cartas. Aí vem epístolas. O que é epístola? Epístola é carta. Então existem três, pelo menos, tipos de epístolas principais. A epístola, que é uma epístola para a igreja de determinado local. Tem a outra situação, que é a epístola pastoral. E a terceira situação é a epístola universal, ou epístola católica. Católica e universal é a mesma coisa. Vamos lá. A epístola pastoral é quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve para Timóteo. Ele escreveu para um pastor. É uma epístola pastoral. Epístola universal é quando, por exemplo, se não me engano, Judas, ele escreve, mas não direciona aquela carta para ninguém. Vira uma epístola universal, serve para todo mundo. E a epístola que tem uma determinada localidade, uma região, é uma limitação geográfica. Por exemplo, a carta que vai para Coríntios. Talvez você tenha perguntado assim, qual que é a importância disso para o reino de Deus? Qual que é a importância disso para eu pregar a palavra? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se você não souber a diferença disso, você vai fazer igual algumas seitas fazem por aí. Só um exemplo, tem igreja que é obrigatório usar o véu. A mulher ora com o véu na cabeça. Aí você vai para a Bíblia e ela fala assim, olha, homem e mulher, todos são iguais perante Deus. Deus não faz a distinção entre homem e mulher. Aí você para e pergunta assim, mas então por que a mulher tem que usar véu e o homem não? Olha, na igreja de Corinto, na região de Corinto, tinha um templo de uma deusa e tinha as sacerdotisas cultuais. O que faz a sacerdotisa cultual? Sacerdotisa cultual, ela faz sexo, no caso dessas sacerdotisas, faz sexo por questão da religião, da cultura. Embora tenha algumas sacerdotisas que na verdade nem podiam fazer sexo. Essas não, essas faziam sexo sim, em prol da religião. O evangelho chega, o cristianismo chega. Então eles começaram a aceitar Jesus. Inclusive as sacerdotisas se converteram ao cristianismo. Quando elas se convertem ao cristianismo, o que acontece? Elas vêm para a igreja. E o que é que distinguia essas sacerdotisas? Elas tinham o cabelo bem curto, principalmente na nuca. E naquela época, naquele lugar, era muito sensual, no caso, a nuca das mulheres. Nós sabemos que o padrão de beleza, ele muda de tempo em tempo. Se você observar um quadro, uma pintura dessas pessoas que pintam mulheres, as mulheres que eram pintadas há 300 anos, 500 anos, é diferente das mulheres que são pintadas hoje. O padrão de beleza mudou e vai continuar mudando. Daqui a 50, 100, 200 anos é outro padrão de beleza. Mas o padrão de beleza era a mulher com a nuca bem curtinha, raspada. Então, pensa hoje uma mulher na igreja com uma mini saia ou com um shortinho bem curtinho. Há algumas pessoas, que vai pegar um pano e colocar em cima das pernas dessa pessoa, não é assim? Eu já vi isso acontecer, as pessoas fazem isso. É o que acontecia com o cabelo raspado das sacerdotisas que se converteram ao cristianismo. Então, apóstolo, para não ficar feio, escandaloso, aquela mulher com a nuca raspada na igreja, colocava-se o véu. Aí você continua lendo, tem que continuar lendo, pessoal. Como é que a gente lê Bíblia? Você lê o texto. Se você não entendeu, ou mesmo que você entendeu o texto, é interessante você ler um pouquinho antes, para ver se é aquilo mesmo que está na sequência ali. E ler um pouquinho depois. É quando você passa, por exemplo, em uma porta e escuta alguém falando assim,
que eu vou te matar. Então você escutou aquele pedacinho daquela frase ali, eu vou te matar, e já deduz que tem alguém ameaçando o outro de morte, não é assim? É assim. Só que às vezes, na anterior, que você não ouviu, ele estava dizendo que alguém falou com o outro na história, no filme, tal, que eu vou te matar, e às vezes não tem nada a ver com aquilo que você ouviu ali. O que você ouviu ali é só um pedaço de uma frase, mas está se referindo a outras pessoas. Isso é complicado. Então, lê o texto um pouquinho antes, lê o texto um pouquinho depois e vê se é aquilo mesmo que você está entendendo. Se continuar lendo o texto, você vai perceber que o apóstolo Paulo diz assim: depois que converter, tire o véu. É sério. Ou depois que o cabelo crescer, então o véu é só para tampar a nuca das mulheres. Isso quer dizer que essa carta era exclusiva para a igreja de Corinto. Se lá na igreja dos Tessalônicos lá não tinha essa cultura, então não tem que escrever isso para a igreja para os Tessalonicenses. Se lá nos Gálatas também não tinha, nos Filipenses, né, moradores de Filipo, então não tinha que ficar escrevendo isso para eles. A carta é limitada, é para uma situação ali geográfica, entende? Carta pastoral, carta universal e carta para a igreja local. Vamos guardar isso aí, isso é importante a gente olhar com um olho mais clínico. Isso aqui foi escrito para Corinto, isso aqui foi escrito para o pastor tal, para Timóteo, para Tito. Isso aqui foi escrito para todas as igrejas. É importante sabermos essa diferença. Então, depois de Atos, vem as cartas. Vamos lá? Carta aos Romanos. Foi escrito para os cristãos que moravam em Roma. Carta aos Coríntios. 1 e 2 Coríntios. Foi escrito para quem morava em Coríntios. Para quem morava em Corinto. Carta aos Gálatas, aos Efésios e aos Filipenses. Correto? Gálatas, Efésios e Filipenses. Então, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses. Guarda isso aí. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses. Aprendemos mais 5 do Novo Testamento. Aprendemos então 5, no caso que o Coríntios é 2, então foi 6. Aprendemos 14 do Antigo Testamento, mais 11 do Novo Testamento. 14 mais 11 dá 35. A Bíblia tem 66, estamos quase decorando a metade da Bíblia toda. Por favor, vamos lá? 5 primeiro do Novo. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Aí depois vem Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses. Guardou isso aí? Isso é importante. Vamos voltar para o Antigo? O Antigo depois do Pentateuco vem Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Fechamos aí. Fechamos nessa parte da decoração. Vai decorando, escreve isso, escreve. Eu tenho dificuldade de guardar. Então, escreve isso e cola na parede, cola na geladeira, cola em um lugar que você está sempre abrindo, vendo, na porta. Toda hora que você passa, você está vendo lá, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João. É a sequência. Depois você coloca outra, né? Você já não erra mais. Agora é Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Rapidinho, vamos aprender tudo isso aí. Tá bom? Vai anotando, vai escrevendo isso aí. Aprende de 5 em 5 que é mais fácil. Tá? Vai por mim. Eu, como pedagogo, eu tenho que desenvolver esse tipo de facilidade para a gente aprender as coisas. Tá? Vai de 5 em 5, vamos
aprender a Bíblia toda dentro de pouco tempo. Até o final desse curso, pouquinho tempo, nós vamos aprender a saber onde está cada livro da Bíblia. Vamos aprender a localizar versículos